Olá, pessoal, professor Yuri aqui novamente para mais uma aula. Hoje a gente continuando aqui com a instalação do nosso servidor web. Ontem a gente terminou de instalar o Champ, né? Que é a junção do servidor web, o Apache, com MySQL, que é o sistema de gerenciamento de banco de dados, e o PHP, que é a linguagem de programação back-end. Beleza, quando a gente instala o Champ, ele fica aqui do lado do reloginho, esse símbolozinho do Champ Control. É esse símbolozinho amarelinho do Champ Control. Então, toda vez que a gente for trabalhar com o servidor web, você tem que dar 2 cliques nele e vai abrir esse painel de controle do Champ para a gente. Aqui a gente tem os dois serviços que foram instalados, olha, Apache e MySQL, e eles precisam ser inicializados. Então, a gente vai aprender agora, né, nessa aula, a utilizar esse controle para gerenciar a configuração e a inicialização dos nossos serviços, né, do nosso servidor e os serviços que ele proporciona. Pessoal, então essa parte de baixo aqui, essa parte de baixo do painel, ele é o leitor de log. Então ele fica lendo os serviços e a cada alteração nos nossos serviços, ou seja, no nosso servidor, ele vem aqui e fala o que aconteceu. Olha, tem o horário e tem o que aconteceu. Ok? Então sempre quando a gente tiver algum problema no nosso servidor, aconteceu alguma coisa, ele vai trazer para a gente o log aqui. Vai trazer aqui qual o problema que foi gerado, né, ou o problema que está acontecendo. É importante a gente verificar isso aqui sempre, porque como o servidor web do Apache ele usa a porta 80, e essa porta é uma porta de entrada de internet, se a gente tiver um outro serviço ou um outro sisteminha que esteja usando essa porta 80, pode dar algum conflito e derrubar esse nosso servidor. Então é importante a gente ficar sempre de olho aqui em como está rodando, né, esse leitor de log aqui do nosso serviço do servidor web Apache. Então, prosseguindo, como eu disse no início, a gente tem que inicializar os serviços, né? Então vamos inicializar aqui o serviço do Apache. Veja que quando ele está rodando e funcionando, ele fica verdinho. Aqui a gente tem um PID, que é um identificador, e aqui a gente tem as portas. Então ele está ouvindo as portas 80 e a 443. Isso aqui é padrão, tá, gente? Não precisa preocupar agora. E depois a gente vai inicializar agora o serviço MySQL, que é do servidor de banco de dados. Pode colocar aqui, ó, como permitir acesso, porque às vezes o firewall do Windows ele bloqueia quando a gente começa a trabalhar com algumas portas de internet. Mas agora vocês podem ver que os dois serviços estão rodando e aqui são as portas dele. Se tivesse algum erro acontecendo, iríamos trazer aqui no nosso leitor de log, né? Log é a leitura do que está acontecendo no momento. Vocês podem ver que a cada momento que eu faço alguma alteração, ele gera um log. Então, como a gente não vai inicializar por enquanto o estudo dos bancos de dados, e será visto um momento adiante, logo após a gente estudar o PHP, a gente não precisa então desse serviço rodando no momento, porém o Apache a gente precisa sim dele rodando sempre, porque ele verifica as requisições. Então toda vez que agora a gente chamar pelo nosso programinha lá na URL do sistema, ele vai ouvir na porta 80 e vai retornar na porta 443 essa requisição. Então é assim que ele trabalha como se fosse um servidor de internet mesmo que a gente tem, né, na própria internet. Então esse aqui é um servidor de internet rodando localmente, mas ele tem as mesmas funcionalidades que um servidor web mesmo, né? Os serviços de requisição e de retorno são os mesmos, né? Só que esse servidor web ele está rodando localmente na minha máquina. Se a gente voltar lá no nosso modelo conceitual da internet, a gente vê que os clientes
eles fazem solicitação pela URL, né, através dos nossos browsers. Essas solicitações navegam pela internet, vão até o servidor que nos retorna uma página. Esse aqui, lembrando, é o modelo conceitual. Mas como a gente, na posição de desenvolvedor, no momento a gente não tem essa estrutura para se trabalhar. Algumas empresas grandes têm essa estrutura já montada e a pessoa já trabalha com uma estrutura de internet pronta. Mas no nosso caso, a gente vai simular essa estrutura localmente na nossa máquina. E a gente tem, para simular esse modelo conceitual de internet, o que a gente chama de loopback. Os loopbacks são as requisições para o nosso próprio computador. Então a gente está fazendo uma requisição URL para o nosso próprio computador. A gente simula esse funcionamento, a gente simula esse servidor instalado na nossa própria máquina. Então a gente faz um chamado, né, uma requisição para a nossa própria máquina. E para a gente ter esse conceito de loopback, a gente tem aqui o endereço localhost, né? O que significa localhost? É um host local, né? Um servidor local. Então a gente pode abrir aqui o nosso navegador. E olha só que interessante. Quando eu digito aqui, ó, localhost, ele abre aqui o que a gente chama de dashboard, né, ou a página de instalação do Apache, que a gente acabou de instalar, ok? Então, esse endereço localhost é o endereço da nossa própria máquina, ok? Então, quando eu digito aqui localhost, eu estou chamando o servidor da nossa própria máquina. Essa página aqui, ela não está armazenada em nenhum host da internet. Ela está armazenada no nosso host Champ, que a gente acabou de instalar, ok? Então, essa paginazinha, ela está instalada na nossa própria máquina, no nosso servidor host, no nosso localhost. Então, se eu abrir aqui o meu servidor Apache e parar o serviço, né, do servidor Apache, ó, parei o serviço. Então agora essas requisições de loopback, né, ou seja, a requisição para o nosso próprio computador, ou seja, quando eu digito localhost, né, ele não vai conseguir mais abrir essa página. Ele vai retornar um erro. Ó. Por quê? Porque ele não identificou, né, um servidor local na minha máquina, ou seja, um loopback local. Neste caso aqui, não está instalado, não está rodando o nosso serviço que faz o papel de um servidor de internet, ou no nosso caso um servidor local, né, um localhost. Isso se dá porque não existe ninguém agora respondendo a requisições HTTP, ou seja, requisições aqui do endereço, na URL aqui do meu navegador, não existe ninguém escutando localmente o que eu estou pedindo, o que eu estou chamando. E no caso aqui eu estou chamando um serviço local. E como não existe nenhum serviço escutando a porta 80, rodando na porta 80, ou esse navegador aqui, né, ou localmente, ele não consegue retornar para a gente uma página. Então não foi possível acessar esse site. Mesma coisa se você digitar um endereço de um site que não exista, né, ele vai te retornar ou essa informação ou o próprio Google te retorna que não existe esse site. No nosso caso aqui, como é local, né, e o meu serviço não está rodando, ele não foi capaz de responder a minha requisição HTTP. Então, a gente vai retornar o nosso serviço. Vou startar ele novamente, o nosso serviço de Apache, que é um servidor local. Vou chamar de novo localhost. Agora sim ele já respondeu. Respondeu a nossa página.
Mas aí vocês ficam se perguntando, mas aonde que está instalada essa página, né? Aonde está armazenada essa página aqui que foi apresentada para a gente, que está instalada no nosso serviço, né? No nosso servidor Apache? É simples, cada servidor HTTP, ou servidor web que a gente tem, ele tem um local específico para eu armazenar essas páginas, que ao ser chamadas pelo localhost, elas são retornadas para a gente. No caso do XAMPP, ele cria aqui uma pastazinha para a gente instalar todos os nossos programas, para a gente armazenar os nossos programas. Mas aonde fica essa pastinha? Ela fica lá no htdocs, dentro do diretório C, XAMPP, né, que a gente instalou htdocs. Então vamos aqui, ó. Então se eu vier aqui, ó, este computador, C, dois pontos, eu venho em XAMPP, e aqui eu tenho o htdocs, ó. Aqui é onde ficam armazenadas todas as páginas que eu vou trabalhar. Então se eu chamar alguma página que eu tenha instalado, aqui ficam elas. Aqui o index.php. Então no momento que eu chamei localhost aqui, ele chamou primeiro essa página aqui. Essa página index.php. Então essa página que está aparecendo aqui, ela nada mais é do que esse index.php. Ok? Lembrando, só queria lembrar com vocês que esse aqui é no caso do XAMPP. Tem outros serviços, outros servidores, que eles trabalham com outras localizações, né, do seu host para armazenar os seus sites. Mas no caso aqui do nosso XAMPP, onde ele armazena é aqui, C-XAMPP htdocs. Né? Então a gente vai armazenar as nossas páginas agora, quando a gente for desenvolver aqui. Então sempre que a gente desenvolver, a gente vai colocá-las aqui e basta a gente chamar o endereço dela que o servidor vai responder para a gente. Então a gente abre, né, onde está instalado o XAMPP htdocs. A gente pode também, aqui dentro do painel de controle, dentro do painel de controle do XAMPP, a gente tem aqui a pastinha Explorer, vai abrir também o XAMPP, ó, e a gente tem aqui dentro o htdocs. Ok? Só lembrando que essa página que apareceu primeiro é essa página index.html. Ela está sendo chamada localmente, né, instalada aqui no nosso servidor. Deixa eu só fechar aqui para a gente continuar. Bom, então vamos fazer um exercício aqui. Eu vou lá dentro do nosso Explorer, dentro da nossa htdocs, e vou criar aqui uma pastinha que vai chamar backup, ok? Essa pastinha vai chamar backup, e eu vou jogar todos esses arquivos aqui, vou dar um Ctrl X aqui, e vou colar aqui dentro, né? Então agora, dentro aqui do htdocs, né, que é a pasta base onde a gente salva os nossos projetos, onde o servidor XAMPP pesquisa os nossos projetos e retorna através do navegador, né? Agora eu já não tenho mais uma página index.html. Então se eu vier aqui e chamar pelo localhost, olha só, ele já não traz mais aquela pastinha, aquela paginazinha, né? Ele só traz para a gente aqui uma árvore de diretórios, ok? Porém, se eu clicar no diretório aqui, ó, ele já abre a página, porque a index.php ela está dentro dessa pasta backup, ok? Mas se você não tiver nenhuma, fica aqui abrindo todos os seus projetos, né, ou suas paginazinhas, até ele encontrar index.html. Mais tarde a gente vai ver como a gente configura para ele pesquisar e procurar através do nome que a gente digitar aqui, ok? Mas no momento eu queria só que vocês ficassem atentos a isso, que o local que ele armazena os projetos é aqui nesse diretório C-XAMPP htdocs, aqui que a gente vai armazenar os nossos projetinhos de estudo, os nossos desenvolvimentos. E quando a gente chama por localhost,
ele pesquisa, né, ele retorna para a gente aonde está o index.php. E no caso aqui, está aqui dentro, né, da nossa pastinha backup. Então, se eu abrir somente o localhost, ele vai mostrar só a pastinha backup. Mas se eu abrir a pastinha backup, ele vai enxergar o index.html lá e já retorna a nossa página padrão do XAMPP, né, que é a página de instalação do XAMPP. Então, pessoal, vamos abrir o nosso Sublime Test para a gente já começar com uma aplicaçãozinha. Eu vou abrir o nosso Sublime Test. Eu vou agora minimizar todos esses projetos aqui. E vou vir aqui, ó, em Projects, Add Folder to Project. E agora a gente vai selecionar lá C2 XAMPP e o htdocs. Cadê o htdocs? E o htdocs. Então o nosso projeto agora, os nossos projetos, os nossos arquivinhos vão ficar aqui dentro de htdocs. Vou selecionar essa página. Agora eu tenho aqui, ó, nosso htdocs. Podem fechar todos esses nossos projetinhos, né? Vou fechar todos eles aqui. Para a gente ter aberto somente esse nosso projeto htdocs. Então tá lá, né? Agora a gente tem o nosso projetinho aqui, htdocs. Dentro dele a gente tem o arquivinho backup, né? E a gente tem as nossas paginazinhas. Mas clica aqui com o botão direito aqui em htdocs, a gente vai criar um novo arquivo. E a gente vai salvar esse arquivo agora como index.php. Vou dar aqui index. Mas por que index.php? É porque quando a gente faz uma requisição na URL, né, como localhost, e como a gente não define quando a gente não define qual parâmetro eu estou passando aqui para me chamar, ele pesquisa primeiramente, por padrão, esse arquivo index.php. Então, a maioria dos desenvolvimentos, se você abrir as páginas, né, que estão dentro dos servidores, elas têm lá index.php. Então, quando você abre a página do Google, por exemplo, tem a index.php, né? Não .php, mas pode ser algum desenvolvimento PHP, porque a gente está desenvolvendo PHP. Mas por padrão, o nosso servidor ele sempre pesquisa pela index, né? Que é a página padrão inicial para abrir os nossos sites. São as páginas iniciais dos nossos sites. Então, por exemplo, se vocês vierem aqui e pesquisarem www.google.com, o que ele faz é uma requisição no servidor da Google e retorna para a gente a página padrão index. Né, se for desenvolvido em PHP.php, se for um HTML.html, assim por diante. Porém, se eu pesquisar aqui agora, por exemplo, Apache, ele vai passar isso aqui que a gente está vendo escrito. Ele está passando para Google aqui, ó, Search, está passando todos os parâmetros. Isso aqui são parâmetros, viu, gente? Então, são parâmetros de pesquisa que ele está fazendo. Então, ele não está pesquisando mais a index.html. Ele está pesquisando esses parâmetros. Se eu vier agora aqui, ó, abrir uma página nova e jogar direto os parâmetros, ele retorna a mesma busca. Porém, se eu pesquisar só Google, provavelmente ele vai no servidor e pesquisa pela página padrão, porque eu não passei
nenhum parâmetro, né? Estou somente informando o endereço. Por esse endereço aqui, ele acha o servidor do Google e retorna a página padrão, que provavelmente se chama index, né? Tem como modificar isso, tá, gente? A gente tem que entrar dentro do desenvolvimento dos nossos serviços, né, do nosso servidor. Mas por prática, por boa prática, eles se chamam index, né, index.php, que é o nosso caso que a gente vai começar a estudar hoje. Então vamos lá. Voltando aqui no nosso sisteminha, né, eu vou só escrever teste aqui, ok? Vou salvar. Então se eu vier agora, eu não preciso mais carregar aquele arquivo que a gente fazia, né? Abrir a pastinha do projeto e jogava aqui. Agora basta eu dar aqui um localhost. Olha só, vou dar um localhost. Ele vai lá no nosso htdocs, né? Vai pesquisar, vai passar, né? Como eu não estou passando parâmetro, ele está pesquisando localmente. Ele vai achar o arquivo index.html e vai me retornar ele. Vocês podem ver que ele nem apresenta aqui o nome do arquivo index.php, né? Ele somente retorna o que a página mostra, ok? Então eu não preciso mais abrir a pastinha e carregar o arquivo para cá, né? Igual a gente fazia, a gente vinha aqui e carregava, não preciso mais. Agora basta eu dar um localhost, ele vai lá dentro do nosso diretório, onde ele armazena nossas páginas, vai verificar aonde que está esse arquivo de inicialização, que no caso é o padrão index.php, e retorna o que ele quer mostrar, né, na nossa página. Ele pesquisa pela porta 80 e retorna para a gente aqui. Bom, se vocês chegaram até aqui e tiveram esse resultado, quer dizer então que a gente já está com o ambiente pronto para desenvolver em PHP, né? Ou seja, com um back-end utilizando um servidor, né, que no nosso caso é o Apache, um servidor web Apache. Então esse servidor web Apache, ele lê as requisições aqui na nossa URL do nosso navegador e retorna para a gente, né, mostrando o nosso projetinho, sem a gente precisar carregar manualmente. Para as próximas aulas a gente vai avançar um pouco no PHP. Por enquanto é só isso. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.